Bom dia, oitavo ano, quase nono ano, né? Ó, aula de matemática, livro unidade 5, e lá na unidade 5, a continuação do estudo de polígonos, a gente vai ver o número de diagonais de um polígono. Ali na página 40, hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Muito bem, muito bem. Vamos verificar então. Vamos verificar. Então, o processo é o número de diagonais de um polígono. Tá. Como vimos, diagonal de um polígono é um segmento que tem por extremidades dois vértices, a gente falou bastante isso, não consecutivos. Lembra, Gi, do que é vértices consecutivos, né? Então tá. Por exemplo, fixando o vértice A aqui no polígono, o vértice B e o F são consecutivos, porque A pertence ao mesmo segmento que o B pertence. F pertence ao mesmo segmento aqui, o segmento AF, que o A pertence ao mesmo segmento de F, né? Então eles são consecutivos. No polígono, lembra que polígono é o contorno. Tu pode ver que E e A não são participantes do mesmo segmento do polígono. Lembra que esses traços aqui, ó, vermelhos aqui, ó, lembra não, né? A gente vai ver isso. Esses traços aqui, rosa, vermelho aqui, eles são as diagonais, eles não são traços do polígono, do contorno do polígono. Então A e E não são participantes do mesmo segmento. Então eles não são consecutivos, eles não são extremidades do mesmo segmento. A gente não define vértices consecutivos por ser participantes, mas ser por extremidades do mesmo segmento. Tá? A e E não são extremidades do mesmo segmento. Agora, A e F são duas extremidades desse segmento AF. A e B são extremidades desse segmento, então o ponto F é consecutivo a A, o ponto B é consecutivo a F. O que não é consecutivo ao A no polígono? Os pontos C, D e E. Certo? E aqui ele está te dizendo, ó, diagonal de um polígono, segmento que tem por extremidades dois vértices que não são consecutivos do polígono, né? No polígono a seguir, os segmentos AC, ó, o A ligou com um segmento que não é consecutivo, dá uma diagonal, o A liga com D, tá? Tá acompanhando aqui, ó, AC, AD, AE, IBD, IBE e BF, tá? E eu vou mostrando para vocês, ó. A ligou com um ponto que não é consecutivo, deu uma diagonal. A ligou com outro ponto, que é o D, que não é consecutivo, e A ligou com um ponto E, que não é consecutivo a A. Desse vértice A aqui, eu consegui três diagonais. O AC, o AD e o AE. Depois aqui, ó, do B, eu consigo outras três diagonais, né? Ligando com F, com E e com D. Do ponto C, lembra que eu já liguei A com C? Existe um segmento aqui, ó. Um segmento aqui, ó, do C, Giovana. Tem um segmento C aqui, ó, que não é o mesmo do A. Então com C eu consigo os três. Eu não posso contar esse segmento de novo. Em compensação com C, agora eu posso contar com F aqui, ó. Porque F é consecutivo a A, mas não é consecutivo de C. Certo? Eu pensei que tu ia perguntar alguma coisa. Tá? Observe que a diagonal AC, é o que ela está mostrando aqui, ó, tem extremidade em A e em C. Por isso, a diagonal AC também pode ser identificada por CA. Tá? Então, era justamente o que eu estava falando. Se tu vai pegar todas as diagonais do vértice A, tu vai passar pelos pontos não consecutivos. Quando tu fizer os pontos do vértice C aqui, tu já tem a ligação com A. Então, AC e CA é a mesma diagonal. É isso que a gente tem que pensar, ó.
tá? Se tu tem 6 pontos, A, B, C, D, E e F, certo? 2 pontos, se tu não tem a figura e tu sabe que tu tem 6 pontos não colineares, A, B, C, D, E e F, tu sabe que 2 são consecutivos e os outros não são, né? Mas, e eles formam palavras. Eu vou mostrar para vocês o que são essas palavras. Tá, ó. Então, vamos colocar, para facilitar, vamos colocar 5 pontos não consecutivos. 2, 3, 4, 5. Tá? A, B, C, D e E. Só para a gente entender, certo? Então, esses pontos, as diagonais, primeiro eu vou ligar aqui os traços do... eu vou ligar as diagonais que eu ligo de vermelho. Tá? Os lados do polígono, isso aqui é um pentágono, tem 5 lados. Estou na frente aqui agora, estou saindo, ó. Tem 5 lados. Vamos ver as palavras que nós formamos. Tá? Agora vamos ver as palavras que nós vamos formar. Tá? Ó, fixando o vértice A, eu ligo. Eu não posso ligar A com B, nem A com E, certo? Porque são consecutivos. Eu vou ligar A com C, olha a palavra. Isso aqui é o que eu chamo de palavra. Tá? A C, que é o segmento. Tá? Eu vou ligar A com D. Ó. A com D. E A com E não dá para ligar. Tá bem? E o que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Agora que eu fixei esse vértice aqui, tracei todas as diagonais desse vértice aqui, do vértice A, eu vou partir do vértice B. Certo? O vértice B não tem ligação em diagonal com A, certo? Mas ele tem ligação em diagonal com D, porque C é consecutivo a B, e tem ligação com E. Então, olha as palavras formadas. BD, BE. Tá? Então, até agora tem 1, 2, 3, 4 diagonais. Vamos ver o vértice C. Para o vértice C, o B e o B são diagonais. Se eu ligar C com A, e é isso que eu estou dizendo, essa palavra é essa mesma palavra aqui, ó. Porque dá o mesmo segmento. É isso que eu estou falando. Então, ó, quando eu for ligar C com A, que não é consecutivo, é o mesmo A com C. Tá bem? É isso que eu estou falando. Então, a C e CA é a mesma palavra. A ordem não vai influenciar no nosso cálculo. Tá bem? E isso aqui tem várias... Calcular diagonais tem várias aplicações. Várias aplicações. Tá? Dentre uma delas, a gente pode pensar o seguinte, ó. Dentre uma dessas aplicações, que parece que não tem nada a ver com geometria, tá? Parece que não tem nada a ver com geometria, mas pensa assim, ó, tem um grupo de 6 pessoas. O Adão, o Bruno, vamos botar só o nome de homem ou só o nome de mulher? Me dá o nome de mulher, então. Vamos lá. Ana. Ana. Bruna, pode ser? Ana. Camila. Denise. E Esther. Tá aqui, ó. Ana, Bruna, Camila. Bota Camila aí, então. Camille. É. Camille. Ana, Bruna, Camille, Denise e Esther. Tudo estão aqui, certo? É um grupo de 5 amiguinhas que o professor chegou e disse assim, ó, formem um grupo de vocês, de 5. E assim, ó, eu quero 2 representantes nesse grupo. Esse grupo então vai ser formado por 2 representantes, tá? E
E não importa, não tem hierarquia com esse grupo. Não tem presidente e vice-presidente. As duas, o que vai servir o representante? O representante vai servir para, sei lá, para apresentar o trabalho na frente aqui. Então, as 5 fazem o trabalho, certo? E só 2 apresentam aqui. E daí vocês vão ter que fazer a votação ali. Eu quero 2 representantes. A pergunta é quantos grupos diferentes nós podemos fazer com essas 5 meninas? Então essa ideia geométrica está aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu posso fazer um grupo com Ana e Bruna. Isso aqui dá uma como é que é mesmo? Um lado do teu polígono, certo? Eu posso fazer o grupo com Ana e Camille. Isso aqui dá uma diagonal do teu polígono. Tá entendendo? Daí a gente pode fazer um pouquinho mais elaborada a brincadeira para tentar encaixar aqui, ó. Para tentar encaixar no problema de diagonais, tá? Porque até agora o que a gente vai montar aqui é todo o polígono com suas diagonais, tá? Todo o contorno com as suas diagonais. Até agora o que a gente monta, fazendo essa regra, né? Eu quero 2 representantes. Quantos representantes eu posso fazer? Certo? Outra coisa que eu quero te falar, quando eu chegar no vértice C aqui, ó, por exemplo, para ver todas as formas, fazer o grupo Ana com Camille é a mesma coisa que fazer o grupo Camille com Ana. Então eu não vou contar de novo, né, o grupo Ana com Camille. Isso que eu tenho que prestar atenção. Agora vamos mudar um pouquinho a brincadeira. A brincadeira é assim, ó. Coloca todo mundo em roda, certo? E tu não pode fazer grupo com quem está do teu lado. Né? Então Ana não pode fazer grupo com Bruna e nem com Esther. Os pontos consecutivos. Bruna não pode fazer com Ana nem com Camille. E daí, se tu impõe essa condição, a aplicação de grupos fica assim. Eu vou ligar só Ana, só com Camille, com Denise e com Esther. Bruna, eu vou ligar com Esther, com Camille e com Denise. Quantos grupos diferentes eu posso montar? E daí que os nomes, eles vão fazer todo sentido para vocês. Porque quando tu chegar no nome Ana e Camille e Ana, tu sabe que é o mesmo grupo. Entendeu? Daí tu vai contar uma vez só isso aqui. Então existem várias aplicações. Uma delas é esse aqui que eu estou passando agora para vocês. Uma delas, tá? Sobre essas ideias geométricas aqui, ó, de diagonais. Tem aplicações bem importantes. Mas isso aqui entra em probabilidade, entra em estatística. Né? Na verdade, começa tudo pela contagem, por esse número de grupos. Mas depois a gente consegue aplicar ainda em probabilidade, estatística, jogo de dado, um dado viciado, quantas vezes... Quais os grupos, o lançamento de 2 dados, por exemplo. Né? Quais os grupos que pode dar, se o dado é viciado, se não é viciado, quais as probabilidades tem de ganhar, de tu perder. É bem interessante. Tá? Então, voltando ao assunto, eu só abri ali um pouquinho para tu entender que tu não está estudando matemática só pela matemática. Né? Existe aplicação nisso tudo. Tá? E daí quando ele diz assim, ó, por isso a diagonal AC também pode ser identificada por CA. Quando diz isso, tem que estar lá no íntimo do teu cérebro lá que, eu sei uma aplicação, formação de grupos, as pessoas em círculo e eu posso, por exemplo, formar o grupo de Ana e Camille e eu sei que é o mesmo grupo de Camille e Ana. Só deixa eu acrescentar um pouquinho mais, porque existem problemas, por exemplo, que essas palavras elas são diferentes. Nesse problema aqui de diagonal, Ana e Camille e Ana, as palavras não são diferentes, é a mesma palavra, é a mesma leitura. Mas pensa se no grupo, por exemplo,
Só estendendo assim, dá uma ideia para vocês. No grupo de 5, aqui seria 6, né? Mas no grupo de 5, que era o exemplo anterior, eu mostrei ele para vocês, a gente dissesse assim, ó, eu quero que escolham uma presidente e uma vice-presidente. Existe hierarquia. Daí, os nomes AC e CA são diferentes. Né? Digamos que o primeiro nome seja o presidente, o segundo nome seja a segunda letra, né? Represente o vice-presidente. Então, daí o elemento que é o grupo AC, formado pela chapa AC, presidente e vice-presidente, é diferente do grupo CA. Daí se diferencia, tá bem? Então existe essa situação. Que horas são aí? Tá cuidando do meu horário aí para eu terminar? 8h25, eu só tenho 20 minutos? Eu sei que tu ficou assim uma tristeza, assim, mas 20, professor, 20 minutos é muito pouco, professor. Por favor. Não, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso nessa escola. Vai dizer, não concordo, vai dizer que eu queria mostrar para vocês a cara da Gia aqui, né? Ela ficou assim, bom dia, Sofia, tudo bem? Eu tô sem o chat aqui, só de vez em quando que eu tô dando uma olhada no chat. Faz mais de 10 minutos que tu me deu um bom dia, né? Mas eu queria mostrar para vocês ali o semblante da Giovana, que ficou assim, ó. Não pode ser, senhor, eu vou mudar. Fazer um baixo-assinado nessa escola. Que... dois ou três períodos por dia, né? Por dia. Por dia. Olha só que legal. Representação de todas as diagonais possíveis de um polígono de 15 lados. Olha só, esse polígono tem 15 lados. Quanto maior... Gente, quantas diagonais? Que isso? Né? E esse aqui parece um polígono regular de 15 lados, né? Ó, a distância aqui, são equidistantes aqui, os consecutivos, ó. Os vértices consecutivos são equidistantes. Né? Cada grupo, né? Que loucura! E olha aqui que fica no centro também, ó. Fica no centro um polígono de 5 lados também, ó. Dá pra pensar, né? Num polígono. 5 não, 15 lados, perdão. Que loucura isso! Se quisermos saber, por exemplo, quantas diagonais podemos traçar a partir do vértice A no polígono acima, teremos de desconsiderar 3 vértices. Por que 3 vértices? O próprio vértice, eu não posso formar palavra comigo mesmo, certo? E eu não posso formar palavra com meus parentes. Os meus parentes são aqueles que ficam ao meu lado, tá? Então, o próprio vértice A e os vértices consecutivos B e F. Muito bem. Observe as diagonais traçadas nos polígonos a seguir e verifique a quantidade de diagonais que partem de um vértice. É o que a gente estava falando na aula passada, as diagonais do vértice fixo. As diagonais do vértice fixo, tá? As diagonais do vértice fixo, elas formam triângulos no polígono. Olha aqui, ó. Então eu fixo esse vértice aqui, pode ver, ó. Formou 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Quantas diagonais eu tracei do vértice fixo? Então isso aqui é um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. 2 são consecutivos e eu não posso formar palavra com ele mesmo. Então dos 7 sobram 4. Eu formei 4 diagonais. E 4 diagonais... 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Claro, né? Uma diagonal não forma 2 triângulos? 2 diagonais formam 3 triângulos e assim consecutivamente. Então, o número de triângulos do vértice fixo é diagonais mais 1. Sim? Diagonais mais 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais
ou melhor, 4 diagonais mais 1 dá 5 triângulos. Número de triângulos é diagonais mais 1. Ó, outro vértice fixo aqui, quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Significa que deu 6 triângulos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais. Significa 7 triângulos, tá? Mas a gente está interessado aqui no número de diagonais. Mas o número de triângulos também é importante. Tá bem? Não vai mandar a gente fazer tipo um vértice interligado com a gente, sabe? Sim. Acho que vai ter exercício na sequência disso aí. Acho que agora não, a gente tem que ver bastante coisa antes. Mas vai ter exercício de fazer isso aqui, com certeza. Mas amanhã não é a última aula. Ah, é. Sim. E aí, nós temos 3 períodos. E tu sabe, né, que o mais importante aqui a gente agora, a partir de agora, é conseguir avançar com o conteúdo, né? Porque quanto mais a gente avança aqui, menos fica para o próximo ano letivo, não para o próximo ano, tá? O próximo ano letivo. Então, vamos prestando atenção aqui. Número de vértices, 7. Número de diagonais, relativa a um dos vértices, 4. Né? Ou seja, número de vértices, 7. Número de diagonais relativas a um dos vértices, 4. E são 5 triângulos. Aqui, 8 vértices. Esse aqui eu não contei, né? Eu não tinha contado, eu acho. E o número de diagonais, 5. 9 vértices. Número de diagonais, 6. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, assim, ó, considerando um polígono de n lados, tá, mas para um pouquinho, o que é isso que eu estou falando? N lados. N lados significa um espaço para tu botar o número que tu precisa, certo? É um espaço reservado. É um espaço de armazenamento. É como se fosse É X. como se fosse X. Exatamente. X é um espaço de armazenamento. Espaço para armazenar um valor. Uma caixinha. Isso aí. Uma caixinha. A gente começou falando, né, de caixinha, quando a gente começou a trabalhar com equações. Então, n lados, se o vértice tiver n lados, nós vamos traçar a partir de um vértice fixo esse mesmo número de lados, exceto 3. Porque ele próprio não pode formar, né? Não pode formar diagonal com ele próprio nem com seus amiguinhos do lado, né? Então, por isso que tu retira 3. Ah, professor, então quer dizer que eu posso substituir aqui, se eu quiser saber um polígono de 10 lados, eu substituo aqui o n por 10? Substituir n por 10 é armazenar nessa caixinha, nesse espaço aqui, o valor 10. E daí o número de diagonais de um vértice fixo vai ser 10 menos 3, que vai dar 7 diagonais. Certo? Quer dizer que eu posso colocar qualquer valor? Então, não pode colocar qualquer valor. Qual o valor que tu não pode? Lembra que tu tá falando de número de vértices de polígono. Não pode botar um número negativo, com certeza. Não existe um polígono com uma quantidade negativa de vértices. Então, um número negativo não dá para colocar. Um número irracional, nem pensar, né? Eu vou botar raiz de 2, um número irracional, né? Raiz de 2 vértices. Daí não, o que é vértice? Né? Ou não existe nenhum, 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Pode botar 0 vértices num polígono? Para formar um polígono, pode colocar... Não, nem pensar 0 vértices, não tem como colocar. Também não pode botar número quebrado. Sim, estou entendendo. Está falando dos racionais em geral, né? Que inclui esses números que eu estava falando, né? 0 vértices, 1 vértice, 1,5 vértices.
né? O raiz de 2 é um número quebrado também, né? Só que tem uma diferença com 1,5, por exemplo, que 1,5 eu consigo representar através de fração, raiz de 2 não, por exemplo. Então, racional e irracional eu tenho que tomar alguns cuidados para colocar ali, né? Então, número negativo não pode, número quebrado de nenhum tipo pode. Já vi que eu não consigo formar um polígono com 0 lados. Eu consigo formar um polígono com 1 lado? Não. Com 2. Não. E com 3 vértices? É o primeiro polígono. Por isso, olha só, quantas diagonais eu consigo tirar de um triângulo? Se eu tenho 3 vértices, 3 menos 3 dá quanto? 0. É verdade, né? Porque num triângulo todos os vértices são consecutivos 2 a 2. Então tu nunca vai conseguir formar diagonal. Não existe diagonal num triângulo. Agora, num polígono maior do que 3, daí tu já começa a ter uma quantidade de diagonais. Então isso aqui significa na verdade que o número de diagonais aqui, ó, vale para esse espaço n aqui, mas n tem que ser um número natural maior do que 3. Daí faz todo sentido aquilo que a gente estudou lá no 6º ano, né? O conjunto solução ali, ó. Tu vai escolher um valor para n, esse valor para n, ele está aqui, ó. N pertence, aqui é a natureza do elemento, ele tem que ser um número natural, tá? E agora a restrição do elemento, esse n tem que ser um número maior que 2, para fazer sentido esta fórmula aqui, né? O número de diagonais, o número de vértices tem que ser um número natural, e agora n tem que ser maior que 2. Então eu não consigo, isso aqui só é válido nesse conjunto, nesse universo aqui, tá? E daí tu me pergunta assim, tá, professor, mas é importante a gente saber isso aqui? Claro que é importante saber isso aqui, né? Porque vocês vão aprender que, na verdade, a gente não faz esses cálculos, a gente não fica fazendo cálculo toda a vida, né? Tu não fica estudando no ensino fundamental, nem no ensino médio, para ficar fazendo cálculo quando tu crescer. Tu não vai ficar fazendo isso. Tu vai estudar para tu saber como é que as coisas se comportam, como é que o computador está te respondendo, por exemplo. Entendeu? E como é que tu consegue te comunicar com o computador? Tu consegue colocar essa restrição, essa linguagem geral aqui, ó, que a gente está colocando, certo? A gente diz assim para o computador, computador, eu quero que tu me dê uma resposta como essa aqui. Mas existe esta restrição aqui, ó. Essa restrição aqui, certo? Daí o computador diz assim, entendi, claro, tu botou numa linguagem que eu consigo aceitar. Entendeu? Então a gente aprende essas linguagens assim para a gente saber se comunicar de uma forma eficiente, tá? Amanhã, não perde a aula de amanhã. Amanhã eu vou te mostrar isso aqui no computador. Combinado? Não perde essa aula. Eu vou assistir online. Eu vou botar online, mas eu quero que tu participe presente. Por quê? Por que as de sexta-feira tu não tem vindo? Não tem essa. Eu vou falar lá com a Andréia. Eu vou conversar com a Andréia. Não, nega. É negativo. Eu te quero aqui às... Que horas? 8 horas? Que tem aula de matemática? 8 horas então. Já sabe, né? Pode chegar 5 minutos antes, não tem problema. Tá? 5 minutinhos antes não tem problema, eu já estou aqui, tá? Ó, a gente já vai terminar a nossa aula. Mas amanhã, além disso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, além dessa fórmula, tem outras fórmulas que vai vir na sequência aqui que eu vou mostrar para vocês. E daí vocês vão entender assim, claro, eu estou estudando isso porque quando eu chegar mais tarde, eu sei a linguagem e sei me comunicar. Pode falar bem rapidinho.
A correção final da tarefa 3. Sim. Tá, tinha que falar. Eu não sabia do resultado do jogo do spam. Quem me avisou que podia estar no spam foi a Júlia. Daí ontem eu queria ter chegado dia 13 de janeiro, mas eu não tinha percebido que você estava no spam. Tá, mas só um pouquinho. Então tu perdeu as últimas aulas que a gente falou isso. Eu tava banhando? Tava o quê? Banhando, assim, claro. Tá. Não, entendi. Mas percebeu qual é o problema, né? Que problema, eu tô te falando. Eu ainda posso entregar? Não, já terminou às 18 horas de ontem, a correção final da tarefa 3. Tá? Bom, essa é a questão. O professor Fábio, eu não sei, assim, ele não chama de provão, tá? Mas a questão toda é a seguinte, ó. Até hoje, eu comecei a corrigir ontem. Hoje é quinta, né? Graças a Deus. Comecei a corrigir ontem a correção final da tarefa 3 e algumas pendências de alguns alunos. Não sei se tinha algumas pendências, eu mandei mensagem para um monte de gente diversas, assim, diversos tipos de mensagem. Então eu não lembro, assim, professor, o que é que eu estou te devendo? Não lembro, não me pergunta que eu não lembro, porque cada um é um caso específico. Eu botei numa listagem ali e o computador sabe o que é que cada um deve. Eu não sei aqui a mão, tá? Mas a questão é a seguinte, ó. Então até amanhã, se Deus quiser, eu consigo dar os feedbacks da correção final da tarefa 3 e das pendências que alguns ficaram me devendo, tá? O que vai ser o provão? Vai ser pendência, tá? São pendências. Se tu entrar na pendência, então, lá no dia 11, antes, né? Acho que provavelmente na sexta-feira, talvez no mais tardar no sábado, tu seja avisada e daí para no dia 11 tu cumprir, certo? Oi? Daí eu não, sinceramente, desculpa, mas eu não sei como é que a gente vai fazer. O que eu quero, se tu precisar vir aqui, eu vou tentar que tu responda o formulário, tá? Vou tentar que, de repente, até a gente pode usar iPad mesmo e eu vou auxiliar se precisar vir aqui, tá? Mas daí vem com folha, vem com tudo ali, a gente vai tirar foto e vai enviar por formulário, tá? Senão bagunça tudo. Se não, provavelmente o aluno vai poder fazer de casa mesmo. Eu, sinceramente, é que a coisa está apertada mesmo, sabe? Assim, ó, as reuniões com os professores foi muito em cima, os conselhos foram em cima, tudo ficou bem difícil para todo mundo e por isso que eu não posso te responder com certeza como é que vai ser no dia 11. Tá, e o que fala pendências? Foram coisas não entregues ou coisas entregues que foi mal, entendeu? E que não A prioridade é coisa que não foi entregue. A prioridade. Depois é que eu consigo ver se o aluno está com alguma pendência comigo,